Estamos de volta com o programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia, o programa Consciência Humana essa semana vai falar de arte. A arte, ela é por si só, né, algo que contesta, algo que tem uma irreverência, algo que traz para a gente uma certa perspectiva, uma profundidade, uma forma de olhar para o mundo diferente, seja qual for a arte. E uma das coisas que eu perguntei muito nesse programa àqueles que participaram, né, da exposição do artista Michael Jackson, é a dificuldade de se afirmar e dizer às pessoas: eu sou um artista, eu vivo da arte. Porque muitas vezes há aí um conflito, vamos dizer assim, de opiniões, onde ninguém pode viver da arte. Como se a arte não fosse algo que pudesse, de fato, ser visto como uma profissão, como algo a ser dignificado e respeitado. E o artista precisa ser respeitado enquanto tal. Ele contribui e ele faz uma diferença enorme, positivamente, para a sociedade. Nesse programa você vai ver a exposição do artista Michael Jackson, que fez um lançamento, né, ele é um artista já veterano, mas pela primeira vez ele faz uma exposição apenas dele, onde ele vai expor uma técnica diferenciada e os trabalhos. Você vai ver opiniões sobre isso, vai ver também partes de um programa que nós fizemos com ele já há muito tempo, onde a gente mostra o Michael Jackson do começo e o Michael Jackson que aconteceu nesse momento. Acompanhe o primeiro bloco do programa Consciência Humana. Programa Consciência Humana, hoje na exposição do Michael Jackson. Michael, alguns anos depois, estamos novamente aqui no programa Consciência Humana, né? Fizemos aquela entrevista lá atrás, e agora o Michael Jackson repaginado, né? Mais amadurecido e com a exposição um pouco mais ousada, né? Com um estilo mais próprio, né? Com a mulher como uma personalidade mais forte, mais aguerrida dentro dessa exposição. O que é que você diz pra gente de hoje? Bom, primeiramente queria agradecer ao Consciência Humana, agradecer a você pela oportunidade. Sempre que a gente se encontra é um bom papo, é uma conversa edificante para mim. Eu fico muito feliz de estar dando esse primeiro passo, mas eu confesso que eu tive bastante receio de fazer minha exposição e eu protelei muito esse momento. Foi um momento que eu passei por um processo de aprendizagem. Eu acho que a arte é experimentação, a arte é emoção, é vivência, é estudo. Então, eu, enquanto professor de arte, eu comecei a estudar bastante a história da arte para dar aula e sempre tive vontade de ser artista plástico, mas o mercado, a logística de trabalhar com um produto tão subjetivo, ainda mais no nosso estado, não é fácil. Então, mediante essas circunstâncias, eu me acovardei um pouco. E aqui em Teresina nós temos pouco acesso à arte, pouco acesso à cultura e os caminhos a se atingir essa cultura também são difíceis. Então, por isso eu fiquei muito me hibernando, estudando e pensando, não vou fazer. E acho que chegou o momento seria esse, né, com a técnica, com o café, uma técnica alternativa, que é um dos princípios da arte contemporânea, utilizar meios que não são tão comuns, né, meios que não são tão tradicionais. E eu fiquei muito contente de trabalhar com o corpo humano, porque uma das técnicas, é um dos estilos de pintura que mais acontece ao longo da história da arte. Desde a pré-história até a contemporaneidade, o corpo sempre foi muito alvo de técnica, de estilo, de forma. E eu quis fazer uma exposição respeitosa, trazendo a figura feminina, a mulher em si. Eu quis fazer uma mulher, como você bem falou, aguerrida, uma mulher charmosa, uma mulher forte, uma mulher despretensiosa. Então, tudo isso eu comecei a trabalhar com essa parte do café. O café é um meio natural, que tem uma tonalidade muito bonita, uma tonalidade marrom, sépia, e diluindo em água é possível fazer muitas outras coisas. Então,
Esse foi meu primeiro experimento de exposição, meu primeiro passo. Eu só posso dizer que eu estou muito feliz. Bom, eu converso agora com um outro grande artista, né? Junto com o Michael Jackson despontando, teve uma oportunidade agora de fazer um trabalho para a Netflix, Hudson. Explica como foi esse trabalho que você fez lá para o pessoal da Netflix. Cara, é um trabalho importante, mas é um trabalho que acontece com as coisas que eu faço aqui em Teresina, né? Essas coisas acontecem porque eu trabalho muito aqui, faço muito muralismo, grafite, pintura em tela. Já tenho um trabalho desenvolvido nesse sentido já há mais de 10 anos. Você vê como um coroamento de toda a consequência da história que você conseguiu fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Essas coisas vão verticalizando, né? Elas vão criando um sentido maior, vai chamando a atenção das pessoas e acaba que acontece isso, né? A gente trabalha nesse sentido de conseguir. Nessa exposição do Michael, eu perguntei praticamente para todo mundo, principalmente os que são artistas, né? Essa coisa de no Brasil, alguém com, tipo assim, com o que você é? Alguém é médico, é político, é advogado, e aí eu sou artista. Aí alguém, não, mas você faz o quê? Não, eu sou artista. Como é que foi encarar, né, essa decisão de vida? Você é um artista, eu vou viver disso e eu vou conseguir vencer nisso, porque a princípio muitos são questionados. Não, papo, peraí, isso aí é uma brincadeira, um hobby. Bom, cara, é uma construção, né, demorada, com a família, as pessoas da família sempre opinam, né, sempre falam. Isso aí é uma coisa que tem que estar dentro de você muito mais forte do que externamente, né? Tem que ser uma coisa que lhe mova internamente, aí quando externar já vai ser muito verdade, né, cara? Não tem mais como voltar e é uma coisa que se trabalha desde a infância. Quando você é adulto, se tem mais certeza ainda, se fortalece sobre isso, né? Resposta linda, cara. Sinceramente, é uma coisa espetacular. Eu fico feliz pela pergunta e pela resposta. É uma coisa que vai te mover internamente, ou seja, é uma verdade, ela vai brotar. Sim, exatamente. A verdade aparece, cara, e permanece, né? Exatamente. Não precisa fazer força não para existir, não. Como é que você vê o Michael Jackson já tem uma carreira já antiga, já há muito tempo faz trabalhos para muita gente, mas nunca tinha feito uma exposição própria só dele. Ele até reconheceu que tinha uma certa timidez antes de fazer essa ideia de se lançar o Michael Jackson. Gostava de trabalhar mais ali. Como é que você vê essa coisa dele de, não, vou aparecer e vou me mostrar? Cara, eu acho que o Michael é um cara que tem muito talento, né? Você vê a precisão do traço dele, a facilidade com que ele trabalha com as cores, ele tem uma nuance muito bonita. Eu acho que essa coisa da timidez, ela existe no início, né? Mas ele é um cara que tem trabalho já, que tá trabalhando já há muito tempo. Eu vim hoje parabenizar ele, assim, porque eu já sei da qualidade do trabalho e tomara que ele tenha coragem e que esses processos amadureçam nele para que ele faça mais exposições. É isso que eu desejo a ele, né? Queria agradecer demais a presença de todos vocês. Eu não esperava que viesse tantas pessoas, mas eu queria dizer que cada um de vocês tem uma parcela, uma contribuição, uma importância na minha vida. É um primeiro passo, eu demorei muito a dar esse primeiro passo, acabei seguindo outras áreas, fazendo outras coisas. Essa primeira exposição, ela me fez aprender muito o processo de dar a cara a tapa, né, de fazer de fato um projeto em que você expõe o seu trabalho, expõe o seu diálogo. Não é fácil. Eu tive muitos contratempos para chegar até aqui. Algumas pessoas não permitiram a minha desistência. Eu tive muitos problemas até chegar a essa exposição. Queria agradecer demais amigos, pacientes, professores, familiares. Queria fazer um agradecimento especial à minha noiva Vitória, que foi uma das pessoas fundamentais nessa exposição. Queria agradecer a do Carmo, que me incentivou bastante à exposição. Ao meu ilustre primo Ricardo, que eu costumo dizer que ele foi o primeiro que me viu como artista plástico, né, de todas as pessoas ao meu redor. Ele foi o primeiro que conseguiu ver eu ainda bem jovem e começou a adquirir
adquiri fervorosamente, que eu costumo dizer que hoje ele tem mais trabalhos meus do que eu mesmo. Queria agradecer também meu amigo David Taganelli, que veio de São Paulo, saindo de uma turnê internacional para outra, veio a Teresina com o Manuel Camargo. Enfim, gente, eu estou muito feliz, é muito satisfatório estar aqui dando esse primeiro passo. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos. Eu estou com o Ricardo Sá, que é talvez aquele que tem a maior quantidade de trabalhos do Michael Jackson, maior quantidade de telas do Michael Jackson, colecionador do trabalho dele desde o começo. E agora o Michael Jackson resolve fazer individualmente pela primeira vez uma exposição. Então, como é acompanhar desde o começo e ver essa abertura para o mundo agora? É interessante porque você vê o crescimento do artista, você vê o amadurecimento dele. Então acompanho desde os primeiros desenhos que minha mãe ainda tem guardados com muito carinho e vejo que ele realmente está conseguindo se encontrar dentro do trabalho dele, versando em diversas técnicas e está coroando hoje com a primeira exposição individual e com certeza virão outras. Ricardo, você falou do Michael Jackson e o Ricardo que consome a arte, que se sente impactado por ela, que entende que ela é importante para a vida do Ricardo e por isso vai atrás. Ou seja, fala do Ricardo, em que sentido a arte ali está envolvida com você? Você não é o artista, mas você é o admirador, é quem está contemplando. Explica isso pra gente. Eu costumo usar a palavra arrebatamento. A gente se encanta com uma obra de arte e quer não apenas num momento, você quer aquilo para si, para ter ao seu lado, para tomar um café da manhã, olhando para uma obra de arte. Como diz Ferreira Goulart, né? A vida não é o bastante, então nós temos que complementar isso com outras coisas e a arte é algo que realmente me encanta. A escultura, a pintura, o estudo da história da arte. Eu gosto muito de estudar a história da arte, os grandes nomes da história da arte. Então eu vejo dessa forma. Olá, amiguinhos! Quando vemos uma privada no meio do museu, ou uma tela com uma tinta jogada, ou ainda uma pessoa nua no meio da galeria, é arte? Tem muita gente que fala, ai, isso aí pra mim não é arte. Então hoje eu vou explicar um pouco da história da arte, para você entender um pouco mais sobre o assunto. Vamos nessa? A história da arte conta um pouco da cultura de cada povo. Eles explicam pra gente como é que aquela sociedade pensava e vivia. A gente vai falar desde a arte pré-histórica até curiosidades de grandes artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Picasso, entre outros. A arte é uma forma do ser humano se expressar, colocar pra fora o que tá sentindo. É tipo um vômito, só que produtivo. Foi meio nojenta essa explicação, né? Mas eu vou melhorar. As principais formas de arte são arquitetura, dança, escultura, música, pintura, poesia, literatura, teatro, cinema, fotografia e muitos outros, gente. Nossa, eu quase morri aqui. A primeira manifestação artística apareceu nas cavernas, que pode ser considerada como arte rupestre ou arte das cavernas, durante o período paleolítico, na Idade da Pedra Lascada, é o período mais longo da história e que vai de 3,5 milhões de anos antes de Cristo até 10 mil antes de Cristo. Aliás, nessa época devia ser muito difícil ficar contando o ano, né? Porque era tudo ao contrário, imagina só, coisa absurda. Ainda bem que Cristo nasceu para resolver essa palhaçada. Desde os tempos da caverna que o homem já fazia arte. E não era arte chegar bêbado em casa falando, amor, não, eu só fiquei tomando um mico com o Léo. Não. Eles faziam arte real. Na parede, o homem das cavernas colocou a mão e assoprou um pigmento. E assim surgiu as primeiras expressões artísticas da humanidade. Eles também desenhavam animais e usavam ferramentas para gravar desenhos de animais nas paredes das cavernas. No período neolítico, a pintura e escultura já estava mais desenvolvida e foram encontrados figuras onde o homem é representado através de uma cruz e a mulher através de uma forma triangular.
Pra mim isso queria dizer a mulher avisando perigo, vai dar problema, e o cara falando, eu não fiz nada, eu não fiz nada. A arte antiga se inicia com a invenção da escrita, por volta de 3500 a.C., criado pela necessidade de manter registros econômicos e comerciais nas primeiras grandes cidades do Oriente Médio, do Egito, Mesopotâmia e Roma. Nessa época foram criadas as 7 maravilhas do mundo antigo, as pirâmides do Egito, o Colosso de Rhodes, os Jardins da Babilônia, a estátua de Zeus, o Templo de Artemis, o Mausoléu de Halicarnasso e o Farol de Alexandria. Eu ainda queria muito visitar todos esses do mundo muito louco. Um dia eu chego lá e mostro para vocês. Com a invenção da escrita, surgiu também a literatura. E lá na Suméria, uma das primeiras manifestações da literatura foi a epopeia de Gilgamesh. É um ótimo livro, é muito bom. O que foi? Eu li. A Suméria é cheia dos mistérios. Foi também na Suméria que surgiu a música usada nos templos, onde os sacerdotes cantavam aos deuses. Eram hinos e salmos, tipo... Era mais ou menos assim. E foi no Egito que apareceu a arte como conceito religioso de imortalidade, sobretudo do faraó. Eles faziam monumentos colossais. Eu bem queria ser um faraó. Imagina um faraó muito louco ali, fazendo umas esculturas pra mim. Imagina o meu Instagram ali bombando, todo poderoso, hein? A arquitetura do Antigo Egito nos impressiona até hoje, com o uso de blocos enormes e obras gigantescas. Os egípcios inventaram monumentos como o obelisco, que todo mundo roubou. Aqui no Ibirapuera, por exemplo, existe um, né? Só faltou trazer uma esfinge pra cá também. A pintura egípcia era desenhada de forma hierárquica, ou seja, o faraó tinha que ficar maior, os súditos iam ficando menor e os inimigos menor ainda. Se não fizesse nessa ordem, o pintor perdia a cabeça. Os egípcios pintavam a cabeça e os membros de perfil, enquanto os ombros e os olhos eram pintados de frente. Se chama lei da frontalidade. Os motivos para isso são ainda meio discutidos. Tem gente que fala que eles não tinham conhecimentos e tal, o que eu acho difícil para quem criou as pirâmides. Já outros dizem que aquilo tem toda uma simbologia. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, agora para o segundo bloco do programa, onde nós vamos continuar na exposição de arte do artista Michael Jackson, ele que mostrou toda a sua habilidade com a pintura, com uma técnica refinada, com uma técnica nova e, ao mesmo tempo, um pouquinho do contexto histórico desse artista que surge e que faz diferença no cenário piauiense. Michael, você colocou que protelou, esperou, esse momento foi lá amadurecendo, teve receio. Todo esse momento, esse receio, como é que se explica isso, né? O artista ele é sempre irreverente, ele quebra paradigmas com a sua arte, com a sua pintura, com a sua fala. A arte, ela sempre contesta alguma coisa. O receio era justamente daquilo que iria apresentar o momento que eu vou me expor. O receio era uma coisa mais minha, assim, no sentido que eu sou tímido, uma exposição você de fato dá a sua cara a tapa, você cria um diálogo, né? Tem que ter uma interatividade em quem faz, em quem produz, em quem assiste, né? É como você ler um livro de um autor que já morreu há bastante tempo, à medida que você lê, é como se tivesse um bate-papo, né? Como a gente está tendo aqui agora. Então a exposição é um conceito, é uma ideia, é uma proposta em si. Só que essa proposta, eu passei um tempo com esse receio, não só das críticas, que eu fiquei com medo, confesso, mas também porque eu sou perfeccionista, eu sempre achei que meu trabalho
nunca estava à altura do que eu queria apresentar. Mas, por outro lado, eu penso que a arte é aprendizagem. Já dizia Pablo Picasso, que ele disse que nenhuma obra de arte está plenamente finalizada. Então, sempre é possível melhorar. A gente está em processo de formação. Nós, seres humanos, nós somos incompletos. É onde busca a questão da própria consciência humana, né? A gente tem consciência do que a gente é, do que a gente pode fazer. Então, eu fiquei hibernando, eu fiquei com receio, mas eu vejo que errar faz parte do processo. Então, nós somos imperfeitos e a arte mostra bastante isso. Às vezes, o erro, um erro feito de coração, um erro feito naturalmente, às vezes ele é melhor do que um acerto falso, digamos assim. Então, eu quis dar esse primeiro passo mesmo assim, dessa forma. Professor Marcelo, como é que você vê esse momento do Michael Jackson e do homem que tem um talento, que primeiro é professor de arte e aí vai se expor? Eu sou também, além do que ensina didaticamente, eu sou artista. Olha, eu sempre fico muito feliz, né, porque eu vejo a dedicação do artista, da pessoa do Michael, uma pessoa com múltiplos talentos, né, e também a coragem, né, porque quando ele mesmo disse para mim assim, rapaz, eu tenho que fazer valer o que muitas pessoas acreditam no meu talento, né, e ele agora vem com a sua primeira exposição, digamos assim, nos brindar com todo esse talento para que a gente possa, digamos assim, admirá-lo ainda mais, né, com toda a sua força de vontade. Ele é um professor de mão cheia, faz um trabalho muito, muito interessante e magnífico no CI, ajudando pessoas que precisam. Então a gente fica muito envaidecido, né, além de ser um primo querido de toda a família. Não chama nem de Michael, né? Eu sempre chamo de Michael, porque ele sempre foi uma pessoa assim, muito próxima da gente, então, para mim, ele continua sendo Michael. Bom, agora eu não vou nem entrevistar uma artista, eu vou entrevistar a arte. Dora Parente já ultrapassou, né? Transcendeu a ideia do conceito de artista, ela é a própria arte. Dora, você tem tanta vivência na arte, ama, vive, encanta. Ou seja, como é ver um jovem como Michael Jackson agora surgir e colocar o seu nome aí para a crítica, para que as pessoas possam avaliá-lo? Eu acho maravilhoso, porque o Piauí está se mostrando a sua cara, com muito talento, tem muito talento, muitos talentos jovens, pessoas começando o trabalho. Não é o caso dele, que já está até com uma carreira, né? Mas ele, a primeira individual dele, ele está se apresentando muito bem, um bom trabalho, e essa técnica mista dele, eu achei assim, uma coisa totalmente diferente dele mesmo, e está de parabéns. Dora Parente, ela é a própria representação daquilo que o Piauí tem de melhor, junto com outros grandes artistas, né, como o Mestre Expedito, o Mestre Dezinho, com aquele que fala João Cláudio Moreno, pessoas que elevam a autoestima, a identidade cultural do Piauí. Como é que a senhora vê a sua própria história e em saber que a senhora eleva essa identidade, faz que a gente tenha mais orgulho de ser piauiense, porque nós temos uma Dora Parente? Não, eu é que fico lisonjeada com tudo que você está falando, e sou uma trabalhadora, eu costumo dizer que eu sou operária das artes, né? Eu já faz parte do meu dia a dia, é como se fosse o ar que eu respiro, é trabalhar. Já fiz mais de 50 anos de pintura, graças a Deus eu fico muito feliz de ter levado o meu Piauí aonde eu vou, as exposições que eu tenho feito fora do Brasil, além de eu colocar no catálogo, dedico essa exposição ao povo da minha terra, o Piauí. Além de eu colocar, sempre eu coloco que sou do Piauí e falo do Piauí. Tem um lance que eu até vou falar para você que é interessante. Eu fiz uma exposição em Lisboa e eu levei um DVD do hino do Piauí. E estava todo mundo de casaco de pele, aquelas senhoras elegantes. Eu gostaria de saber se eu poderia apresentar o hino do Piauí. Aí ficou todo mundo de pé, ouvindo o hino do Piauí. Eu fiquei tão orgulhosa, tão feliz por ter conseguido isso. E é um legado que a gente deixa,
E outra coisa, vocês me prestigiam muito, eu tenho, cada dia a minha responsabilidade aumenta mais e mais, né? Porque tenho que dar conta do recado. Exatamente, a responsabilidade aumenta porque Dora Parente é para nós, né, uma forma de abrir o mundo para o nosso estado. E nós é que lhe agradecemos. Obrigado por existir, obrigado por ter dedicado sua vida à arte, obrigado por ser a Dora Parente. Eu que agradeço, eu sou feliz por ser piauiense e aonde eu vou eu digo que sou do Piauí e obrigado pelo trabalho de vocês, que são muito dedicados à arte, isso não é em todo lugar que o artista tem esse espaço. Eu fico muito feliz também com a mídia daqui, as TVs, todo o órgão de comunicação daqui do Piauí, ele costuma prestigiar muito o artista, eu também fico agradecida. Os gregos também se destacaram pelos seus pensadores. Quem nunca ouviu falar de Sócrates, Aristóteles, Platão? Se você não ouviu falar, melhor voltar para a escola que esse vídeo aqui não vai te salvar não, viu? Os gregos também se destacaram na pintura e na escultura, que tinha uma expressão em movimento, corporal e era fantástico. A escultura é marcada pela simetria, perfeição. Sim, era tudo deus grego, velho. Sabe quando você vai no museu e tem aquelas estátuas bonitas, fortes, tudo pelado? É isso, era grego. E se você reparar, tudo tem peruzinho. Não é que eles tinham peruzinho na época, mas para seguir uma proporção e ficar bonito, eles faziam o peru pequenininho. Imagina só, uma estátua do negão da piroca no meio do museu. Não ia ficar bonito, né? A arte da pintura era desenvolvida em cerâmicas, bem como nas paredes das grandes construções. Eles eram muito detalhistas e já tinham um padrão de cores. Figuras negras sobre o fundo vermelho, ou figuras vermelhas e douradas sobre fundo negro, ou fundo branco. Ou seja, os caras já eram designers. Eles também se destacaram muito na arquitetura, com grandes templos e umas colunas completamente simétricas. Tudo isso para cultuar os seus deuses. Com o tempo, as esculturas femininas que eram vestidas passaram a se apresentar sem roupa. Eu acho legal. As estátuas gregas que chegaram até os dias de hoje eram cópias dos romanos, que era tudo copião. Teve o lado bom que eles salvaram a história. Poucos exemplos como Vênus de Milo são originais. Os gregos também inventaram o teatro, que era um culto ao deus Dionísio, que era o deus do vinho. Imagina só, essas festas deviam ser uma loucura, com essa animação, né? Apesar de muito vinho e muita bagunça, era uma manifestação sagrada e acontecia durante a primavera. O teatro grego também ficou marcado pelas máscaras ornamentais e pelo tablado. O primeiro homem considerado ator foi Téspes, que fingiu ser Dionísio e saiu pela cidade nas festas, e deve ter beijado geral, viu? Assim, a tragédia grega virou uma das maiores heranças desse povo. Algumas peças são encenadas até hoje. Mais tarde, o teatro passou a relatar o cotidiano através da comédia. Frequentemente, ouvimos falar em arte greco-romano. Isso ocorre porque a arte grega influenciou completamente a arte romana. Na verdade, os romanos deram uma quibada forte na arte grega. Por sua vez, também sofreu uma ação da arte romana. É verdade, ficou um troca-troca enorme entre eles. Na pintura romana, vemos tridimensionalidade. Eles pintavam cenas do cotidiano, figuras mitológicas e religiosas e conquistas militares. Na Itália surgia o Renascimento por volta de 1200, renovando a cultura e arte, valorizando o artista como criador. Nesse período, tivemos Sandro Botticelli, que pintava deusas e quadros famosos de sonhos. O mais importante artista do Renascimento, o cientista, matemático, engenheiro, arquiteto, poeta e músico, Leonardo da Vinci. O cara quase não dormia, para aprender cada vez mais. Ele só dormia 90 minutos por dia, que eram divididos em sonecas de 15 minutos, a cada 4 horas. E com isso, ele teve muito tempo para criar as obras mais famosas do mundo. Entre elas, temos a Mona Lisa, um quadro cheio de mitos e lendas. Se você olhar para a Mona Lisa, às vezes parece que ela está sorrindo, às vezes parece que não. Tudo isso devido à genialidade do nosso Leonardo. Estudiosos dizem que a Mona Lisa é um autorretrato do próprio pintor Leonardo. Outros já falam que a Gioconda, que é o outro nome da Mona Lisa, era um auxiliar de Da Vinci, com quem ele tinha um caso, que ele tinha um namorico. Por fim, tem uma tese que fala que o rosto dela seria uma escrava, chamava de Catarina, que ainda por cima seria a mãe de Leonardo, a mãe verdadeira. Leonardo também pintou a Santa Ceia, que está cheio de mistérios. O Léo, se é que eu posso chamar ele assim, foi o pré-criador do avião, já que ele inventou algumas máquinas voadoras que tentavam voar e nem sempre dava muito certo.
mas ele já tinha um protótipo ali que tentava fazer algo que no fim virou o nosso avião. Da Vinci também escrevia ao contrário, ele escrevia tudo invertidamente, inclusive nos seus diários. Uns dizem que isso aí é um bom exercício para desenvolver o cérebro. Eu não ia conseguir, mas nem direito eu consigo escrever. Agora vamos falar das outras tartarugas ninjas. Sim, Rafael era o mais clássico e pintava as Madonas, misturando mitos e humanidade. Ele pintou a Sagrada Família e esculpiu algumas obras mais famosas do mundo. Michelangelo era um grande desenhista, pintor, escultor e arquiteto. Aos 23 ele fez a famosa Pietà. Aqui no Brasil a gente tem uma réplica dela em Caxias do Sul. Tipo, se não tá dando pra ir pra Europa com esse euro absurdo, você pode ir pra Caxias fazer um selfie na Pietà. Michelangelo também pintou o Juízo Final na Capela Sistina, obra impressionante. Donatello já era um grande escultor, ele inspirou muito Michelangelo. E tivemos também Jan van Eyck, que é considerado um dos melhores artistas e mais célebres. No final do Renascimento, eles começaram a fazer obras que quebravam o padrão da época, com cores e perspectivas menos rigorosas. Tintoretto era grandioso, Tiziano pintava nas cores, El Greco na Espanha trabalhava luz e sombra de uma forma única. Na Holanda, Bosch pinta um universo fantástico, cheio de simbolismo. Na literatura, Dante Alighieri escreve a Divina Comédia. Ao longo do tempo, Dante inspirou muitos artistas com a sua obra. A Divina Comédia foi ilustrada por Michelangelo, por Gustave Doré, por William Blake, por Sandro Botticelli, por Salvador Dalí. Coisa fina, meu! A escultura do Rodin, o Pensador, aquela assim, foi inspirada na obra do Dante. Dante é considerado o fundador da língua moderna italiana, afinal, ele rejeitava o latim, ele não queria falar latim. Ao escrever em italiano vulgar, ele deu o pontapé inicial para a difusão da língua. Dante só passou a ser reconhecido um século depois da sua morte. Nessa época também tivemos Camões, famoso pela obra Os Lusíadas, inspirado em um naufrágio que ele sobreviveu, depois que quase toda a população morreu. O livro conta a descoberta do caminho marítimo para a Índia e é contada em 8.816 versos, que são oitavas decassílabas sujeito àquele esquema rítmico, AB, 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 CC, lembra disso na escola? Apesar de Camões ser considerado português, até hoje ninguém sabe ao certo a exata origem e data que ele nasceu. A gente sabia que ele adorava uma treta de rua. Ele chegou a ficar preso em 1552, ele arrumou confusão e foi em cana. Vamos agora para o último bloco do programa Consciência Humana, onde no programa dessa semana a gente trouxe a arte, o artista Michael Jackson, que é teresinense, que é piauiense, que está acontecendo no cenário, várias pessoas envolvidas com a arte, que participaram desse programa, elevando um pouco mais o conceito, né, da arte e, acima de tudo, valorizando a arte como algo que pode, de fato, interferir positivamente na sociedade, contribuir para sensibilizar, para melhorar o poder de contemplação das pessoas. Acompanhe o último bloco do programa Consciência Humana. Michael, você também colocou lá na primeira resposta, né, não só esse receio, mas essa questão da sociedade, de como a sociedade recebe, como é o acolhimento ainda do artista. Quando você apresenta, alguém te pergunta, Michael, você é o quê? Sou artista. Né? Uma coisa, você fala, sou professor de arte, uma coisa, mas eu sou um artista. Qual é o peso ainda dessa palavra, dessa afirmação, eu sou um artista? Eu acho que é necessário ter uma aceitação, não só do próprio artista em si, mas da sociedade como um todo. A gente depende da arte. A vida sem arte seria um erro. E todos nós
de forma diretamente ou indiretamente, a gente consome arte. E muitas vezes o artista se torna uma subprofissão. Eu faço até um apelo ao público de casa. Se você tem um amigo músico, tem um amigo ator, tem um amigo artista plástico, aprenda a valorizar o trabalho do seu amigo, seja ele parente, seja ele colega, seja ele seu vizinho, porque é um produto como qualquer outro. A gente tem essa ideia de querer brindes, de querer aquela coisa de graça. Há um processo, há um trabalho, há uma vivência para você fazer arte. E eu fico muito triste por ainda ver no nosso estado, na nossa realidade, que a arte ela se torna uma subprofissão, que as pessoas ainda têm esse receio e os próprios artistas têm dificuldade. Aqui no Piauí, raramente você consegue encontrar um artista que consegue viver do seu próprio trabalho. É sempre necessário ter duas profissões, ou ele é professor, ou ele acaba sendo advogado. Então, por ser somente artista plástico, é muito difícil. Então, eu faço um apelo a você que abrace a arte, que passe a consumir, que passe a respeitar, passe a dar o devido valor, que é muito importante. Bom, Maico, parabéns pela exposição e pela ousadia, né, de sair do casulo e dizer assim, eu estou voando agora. Bom, eu que agradeço a todos vocês, assim, qualquer pessoa que já fez parte da minha história, que faz parte da minha história, alunos, pacientes, familiares, enfim, eu estou aqui de braços abertos mostrando o meu trabalho, humildemente, querendo contribuir, querendo somar com a arte piauiense, porque nós temos grandes artistas e eu queria dar essa minha contribuição também para a nossa arte. Bom, nessa apresentação, tá bom? Além da própria exposição do Michael Jackson, ele também trabalha com a encomenda. Ou seja, entre as mulheres aqui imaginárias, nós temos uma mulher real, a Jaiana, que está aqui pintada, né, uma foto em que ele fez da Jaiana, que é uma linda mulher, uma mulher agora que está como uma obra de arte. Como é que você sente? Meu bem, olha, eu acho que toda mulher tinha que ter uma experiência dessa, de você ser retratada dessa forma tão atemporal, desde o início dos tempos, que as mulheres elas têm essa coisa da autoestima, de serem retratadas da forma mais bela pela sensibilidade de uma pessoa como o Michael. O Michael ele é meu amigo há muito tempo, é parceiro, eu já tenho o quadro dele na minha casa, porque realmente o talento que ele tem, o diferencial que ele tem, essa ideia linda de associar o café com a energia feminina, é uma coisa muito incrível, mas eu acho que toda mulher tinha que ter, gente. É uma questão de autoestima mesmo, é uma questão de você se sentir uma diva. Olha isso daqui. Tem como você não se sentir a mulher mais linda do mundo, você com um quadro desse? Não tem. Então, sempre que ele faz uma linha nova, eu já compro, tem 1 milhão de quadros já tem lugar para outros quadros, porque realmente é um investimento que eu acho que a mulher tem que fazer para si. E você que é homem também, né? Você quer presentear a sua mulher? Por favor, seja original. E eu tenho certeza que o maior diferencial do Michael é realmente essa visão que ele tem, esse romantismo que ele tem, essa autenticidade e, acima de tudo, todo esse respeito, gente, porque é de muito bom gosto. É muito incrível o trabalho dele. Bom, aqui na exposição do Michael Jackson eu converso com o professor Oswaldo, que é curador de arte. Oswaldo, o que é um curador? Explica pra gente, até para poder o nosso telespectador didaticamente compreender a função. Um curador é uma pessoa que se dedica a estudar a arte e que acompanha determinados artistas, trabalhando o nome desse artista no meio social, mostrando a importância da sua obra, e também é responsável por catalogar as obras desses artistas, fazer a divulgação, montar exposições e trabalhar o nome do artista como um todo. Oswaldo, como o Michael Jackson colocou que ele demorou muito a ter a coragem de se expor, de fazer uma exposição, né? Até pela questão da sociedade, como ela acolhe o artista, como ela vai acolher a arte, a crítica. Como é que você analisa tudo isso? Olha, o Michael Jackson é um artista múltiplo. O cara já nasceu com o dom, podemos assim dizer. Agora, não é só o dom que importa, a pessoa tem que pegar, trabalhar esse dom, saber desenvolver. E o Michael Jackson é um artista que também é um estudioso. Ele procura desenvolver técnicas diferentes, a sua obra não está presa somente numa técnica. Ele é um artista múltiplo, ele trabalha o desenho, ele trabalha o óleo, ele trabalha
o abstrato, trabalha com diversos materiais, é um pesquisador, então é uma pessoa que tem tudo para se firmar cada vez como um dos nomes fortes dessa nova geração aqui no Piauí e no Brasil. A importância da valorização da arte, ou seja, em que aspecto a sociedade, ela de fato, ela muda, como é a sua concepção, né, da valorização da arte e do artista? Olha, eu costumo dizer que o Piauí é um estado que já nasceu com a vocação artística. Não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo. Se você prestar bastante atenção, a veia artística, ela vem já da pré-história. Vá à Serra da Capivara e veja aquelas pinturas. Qual é o país que possui aquele acervo artístico? O Brasil, aqui o Piauí. Fora isso, somente a Espanha, a Inglaterra também muito pouco, e a França. Então, nós já temos a veia artística desde da pré-história. Aqui no Piauí, nós temos grandes nomes: Lucílio de Albuquerque, Dora Parente, Mestre Expedito, Aplânio Castelo Branco. Então, é um estado que tem no seu sangue já esse dom artístico, e essas novas gerações, ela está assim, nos surpreendendo bastante, porque são jovens que estão com um poder de criação muito forte, são nomes muito fortes se apresentando no meio artístico, e o nome Michael Jackson está incluído nesse hall, certo? Hoje me surpreenda, o estado também é um grande consumidor de arte. São mais de 100 artistas que eu tenho catalogado que vivem exclusivamente da sua produção, da venda da sua produção artística, e isso é muito importante. A famosa ópera surgiu no Renascimento e permanece influente até hoje. Na segunda metade do século XVI veio a arte barroca. O barroco começou em Roma, depois se expandiu por toda a Europa. As obras tinham um ar espetacular, eram obras comoventes e deslumbrantes, como a Fontana di Trevi, de Nicola Salvi, destino obrigatório se você estiver em Roma. Dizem que se você jogar uma moeda na Fontana di Trevi, o seu desejo vai se realizar. Eu vendo aquele monte de moeda de euro que vale uma bica, eu falei, se eu pegar essas moedas aí, que meu sonho se realiza mesmo. Barroco é a fase do movimento e da dramaticidade. Nessa fase existe um conflito entre o racionalismo renascentista com o cristianismo medieval. Eles não se entendiam muito nas ideias. Artistas que se destacaram foram Bernini, que fazia esculturas para a igreja. Esse aparece muito na televisão ali, são aquelas obras da Igreja de São Pedro. Todas aquelas obras são dele. São mais de 284 colunas jônicas e obras dentro da Basílica também. Ele foi inspiração para o livro Anjos e Demônios, que denunciam supostos símbolos Illuminati nas suas obras. Eu acho que pode ser isso mesmo, mas isso também é tema para outro vídeo se vocês quiserem. Outro destaque foi o Barromini, que fez grandes obras como a Cúpula de Santo Ivo, entre outras, mas ele nunca chegou a Berrilli, com quem ele disputava muito. Barromini também era uma pessoa muito perturbada, ele morreu com um ferimento, que ele se fez deprimido porque achava que a sua obra não era reconhecida, que o outro era mais, enfim, era um ciumentinho, né? Na pintura se destacava Michelangelo Merisi, que você deve conhecer como Caravaggio, com suas cores intensas e formas sólidas. Ele era ansioso, ele era apressado, ele entregava as obras antes do prazo e pintava muito. Uns diziam que ele era um dinheirista e criticavam muito ele por isso, dizendo que o trabalho dele era mal feito. Ele também era briguento e adorava xingar os outros. Ele chegou até a atirar pedras por mais de uma vez contra os pedestres que passavam na frente da janela dele em Roma. Ele foi processado e levado para a prisão algumas vezes. Na tela A Morte da Virgem, por exemplo, comentam que o pintor teria usado uma prostituta morta. Que bizarro! Enfim, foi bem polêmico. Na Holanda, Frans Hals começa a fazer retrato. Jan Vermeer faz ambientes e paisagens. E Rembrandt usava uma forte iluminação frontal, como objetivo de fazer que o observador preste atenção em algo que ele quer mostrar, algo que ele escolhe. Então ele desviava através da luz o foco para um determinado ponto. No retrato Jean Six, por exemplo, de 1654, o modelo está calçando uma das suas luvas.
e seu rosto sombrio olha calmamente para frente, enquanto suas mãos estão iluminadas, ou seja, ele contava uma história com a sua obra. Ele era muito atrapalhado com as contas, não pagava nada, ficava devendo. Ele foi à falência em 1656. Aos 50 anos de idade, teve que vender casa, móvel, parece que ele vendeu até a mãe. Enfim, esse é um pouco da história da arte. Hey pretty baby with the high heels on, you get my baby like I never know. Just a product of a lovely night. I like the groove you want, you stop your dress, I feel romance around. I pick you up in my car, and we pay the time. Just kiss me baby and tell me try. It's just the wonderful me, the way you're making me feel. You make me feel, really turning me on, really turning me on. Knock me off of my feet, knock me off my feet. My lonely days are gone, my lonely days are gone. I like the groovy young me, promise baby, and I'm ecstasy. I'll be working from 9 to 5 to buy your things and keep you by my side. I never felt so loved before. Promise baby you'll be loving forevermore. I say the things and it's satisfied. It's just the wonderful for me, the way you're making me feel. Bom, você que está acompanhando o programa Consciência Humana e a exposição do Michael Jackson, o programa faz 12 anos e a gente tem aqui uma atração internacional para a gente conversar. Ele que já vem de turnê internacional, 6º disco, tá correto? Se eu estiver equivocado, por favor, me corrija. Mora em São Carlos, lá de São Paulo, está vindo para o Piauí, né, para participar desse momento tão importante do artista Michael Jackson. E eu estou aqui com outro grande artista, David Tanganelli, ele que é um dos maiores bluesmans do Brasil, né, a gaita com ele indo e voltando, ou seja, a arte, o dom de encantar e encantar. Passa um pouquinho dessa função que vocês têm na vida, que quer trazer um pouco mais de sensibilidade e de leveza para as pessoas. Sim, obrigado. Bom, primeiramente, muitíssimo prazer. É a minha 2ª vez aqui em Teresina e eu me sinto muito honrado de estar aqui mais uma vez. A gente está fazendo uma pequena tour novamente, lançando esse disco. E essa oportunidade de coincidir com a data da exposição desse artista talentosíssimo que é o Michael, né? Eu acho que ele os traços dele, eu já andei por vários países e eu sei que ele é diferenciado. É um artista e tanto, eu me sinto muito honrado por estar aqui. E, sim, estou completando 16 anos de carreira e estou lançando meu 6º álbum. Esse é meu 5º álbum, na verdade, e o 6º está para sair agora, que é ao vivo em Buenos Aires, que eu fiz com uma banda argentina. Mas esse eu tenho muito carinho, que é meu 5º disco de estúdio, onde eu pude colocar todas as minhas influências desde pequeno. Eu gosto muito de blues, a minha raiz é o blues. Mas, além de eu gostar de blues, eu gosto também de tudo que vem da black music americana, da música de origem afrodescendente, então desde B.B. King até o James Brown, Marvin Gaye, com Michael Jackson, muita influência do Stevie Wonder também. Então eu pude fazer um disco autoral com todas essas influências. Então é um disco que você tem uma mistura de swing, R&B, jump blues, soul music. E eu estou fazendo os shows de lançamento e agora aqui em Teresina também, então estou super contente. A arte em si, ela sempre eleva a vida, ela contesta situações, ela tem uma função social muito grande, né? Quando você diz assim, eu sou um artista, isso é muito forte no Brasil ainda, porque quando você fala assim, eu sou um artista, as pessoas olham assim, mas você faz o quê? Não, eu sou um artista. Como é que foi nesses 16 anos chegar hoje à maturidade, mas para chegar à definição, eu serei um artista e vou encarar isso? Conta um pouco pra gente. Sim. Rapaz, isso é muito... tem os altos e baixos, nossa vida é uma montanha russa, né? Mas esses anos todos de carreira, eu sou um artista... Não existe aquele termo artista independente, né, que falam.
Eu sou, na verdade, um artista dependente, né? Porque a gente depende de tudo e de todos, mas a gente faz o que gosta e tenta se dedicar ao máximo. É claro que aqui no Brasil, esse estilo musical, a gente luta um pouco contra um sistema, né? Meu pai toca moda de viola e eu gosto muito do sertanejo antigo, né? O sertanejo de verdade, que a gente tinha poesia, tinha um conteúdo, né? Mas hoje em dia, eu sei que tem espaço para todo mundo, mas a gente luta um pouco contra uma mídia. Então a gente está nesse circuito de artista dependente. Mas ao longo dos anos, a gente vem fazendo o que a gente gosta, a gente trabalha, a gente vem agregando, com vários projetos, seguindo na carreira, compondo, gravando. E ao longo dos anos você faz um show fora do Brasil, outro show fora do Brasil e aos poucos começa a se criar um intercâmbio natural, né? Então com isso que a gente leva a carreira, assim. Então um dia a gente está tocando num lugar super bacana que nem esse agora, um evento. No outro dia a gente toca num lugar um pouco... Enfim, é assim, mas tá... Pra gente encerrar, Ludwig van Beethoven, ao ser perguntado sobre o que era a música, ele disse que era o diálogo entre os homens e Deus. O que é a música pra você? A música é o remédio da alma. Sem a música, os remédios não fazem efeitos. Eles não fazem efeitos. Passa uma para o nosso consciência humana para a gente remediar um pouco a nossa alma aí. Sim, não, música faz bem. Às vezes você está com um estado de humor, às vezes você está triste, de repente você ouve uma música, já começa a enxergar a vida completamente diferente, você acha outras soluções para aquilo, né? Então, sem a música, os remédios não fazem efeitos. A música, assim, como eu disse, é o remédio da alma mesmo. Eu não consigo viver sem música. Assim. Muito obrigado e parabéns pela história de vida. Obrigado, muito obrigado e uma honra. Seja feliz. Prazer imenso.